Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Aleluia. Olha, eu quero falar que é uma honra muito, mas muito grande estar aqui com os irmãos. E eu creio que Deus vai fazer algo tremendo nessa noite, amém? Você crê nessa palavra? Eu estava conversando com minha esposa antes de vir para cá, porque Deus tem algo preparado para esses dias aqui em BH. A gente vai fazer, eu e o Bernardo, a gente vai fazer uma viagem por aí, não sei nem para onde que a gente vai para um monte de lugar, mas sabe, Deus tem colocado algo no meu coração que Deus vai alinhar algumas coisas muito claras. E sabe, irmãos, a gente vai para a África do Sul em junho, o Bernardo vai em maio, vai dar uma chegada lá antes. Eu vou em junho com minha esposa, a gente vai para lá para começar o trabalho lá de plantação de igreja. A gente vai abrir as portas lá. E se tem uma coisa que eu creio piamente é que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas naquela nação. A palavra que o Senhor nos deu está lá em Atos capítulo 2, verso 47. Contavam com a simpatia de todo o povo e acrescentava-lhes diariamente os senhores que iam sendo salvos. E aí eu sempre focava nesse versículo, né? Acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por quê? Porque a gente gosta de fruta, isso é identidade nossa. Mas o Senhor, Ele me trouxe uma partezinha antes, falando sobre contavam com a simpatia de todo o povo. E eu quero te falar brevemente, você vai escutar da África do Sul, porque nós já temos a simpatia daquele povo. Aquele povo já tem o favor de Deus e nós já temos o favor de Deus. Eu quero compartilhar um testemunho bem rápido sobre isso. O Senhor liberou essa palavra, eu lendo a Bíblia e comecei aquelas palavras começaram a saltar da Bíblia pro meu coração. E o Espírito Santo de Deus falou claramente: você já tem o favor daquele povo. E 2 semanas depois eu fui para São Paulo, encontrei um cara em São Paulo. Quando eu cheguei lá em São Paulo, o cara falou: eu conheço um cara da África do Sul. Eu falei: sério? Me passa o contato dele, pelo amor de Deus. Ele falou: agora. Me passou o contato dele. Eu comecei a orar. Passei 2 semanas com o contato desse cara sem nem falar com ele. Cara sul-africano, sabe nem oi em português. E aí eu comecei a orar com minha esposa. E eu falei: Senhor, eu quero uma palavra de conhecimento na vida desse cara. E o Senhor liberou uma palavra de conhecimento sobre um amor que constrange, não acusa. Um amor que constrange. E aí eu liberei essa palavra no coração dele. Na verdade eu cheguei falando assim: ó, meu nome é Bruno Carvalho, eu estou indo para a África do Sul, vou plantar uma igreja aí, e eu quero falar que o amor do Senhor sobre a sua vida é um amor que constrange. Fui logo bem direto, o Senhor falou para eu ser direto, eu fui logo direto, e naquele momento ele falou: uou, isso era tudo que eu precisava agora. Irmãos, quando abriu a porta, meu amigo, eu entrei com 2 pés, como diz lá em Recife. Eu entrei com 2 pés e eu comecei a pregar o amor de Deus. E em menos de 5 minutos o cara estava falando. Ele já fez seminário pastoral, largou no meio. O cara já teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. E estava no mundo das drogas, estava fazendo um monte de loucura. E ele falou: Jesus tem me alertado para voltar para os caminhos, para alinhar o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu falei: peraí, pode começar a preparar o coração que a gente está chegando aí. E preste atenção no que eu estou te falando aqui. Toda semana eu faço FaceTime com ele no discipulado, pelo vídeo. Eu ligo para ele. Quando eu não ligo semanalmente, ele fala: essa semana a gente não vai ter discipulado não. Eu falei: vai, calma, é porque tá uma correria aqui, mas vai ter. Você percebe? O Senhor nos deu aquela nação. Nós já temos o favor de todo o povo. E eu quero profetizar que você já tem o favor dessa região aqui toda. Amém? Você crê nessa palavra? E o Senhor... estava falando com o Bernardo hoje antes de vir, eu tinha uma palavra pronta no meu coração. E eu acordei com o Senhor falando: não é essa palavra. Eu falei: tá bom. Então o Senhor mudou algumas coisas aqui e eu creio que Deus vai falar no seu coração, amém? Aleluia. Os irmãos já ouviram falar sobre o cavalo crente? Alguém aqui já ouviu falar sobre o cavalo crente? Não? Então, é o seguinte: alguém aqui já andou de cavalo? Já andou de cavalo? Não. Vocês aqui de BH não é possível, cavalo aqui é mata, né? Hã? Pelo amor de Deus, se fosse Recife só tem tubarão, é cavalo. Mas o cara tinha um cavalo crente, chamou o outro pra chácara. Um amigo dele foi pra chácara, ele chamou pra chácara e falou assim: ó, tem um cavalo que é crente. O cara falou: cavalo crente, como é que é isso? Ele falou: calma, você vai chegar e você vai ver. Aí no meio daquele processo, tal, aquela ansiedade, ele chegou no final de semana, foi lá e conheceu o cavalo crente. Aí tinha uns 5 cavalos assim, falou: esse aqui é o cavalo crente. Aí o cara olhou e falou: uai, eu falo uai também, eu falo mais uai do que hoje. Morei com 2 anos com ele, morei 8 meses em BH também, então o uai entrou com força. Então, ele olhou pro cara e falou assim: uai, cavalo crente, mas qual a diferença? Todos os cavalos são iguais. Ele falou o seguinte:
É porque o cavalo é crente, porque se você falar glória a Deus, ele começa a ir com mais velocidade. Você falar glória a Deus, ele vai com força. Glória a Deus, ele com força. E se você falar amém, ele para. Por isso que o cavalo é crente. O cara falou, ele é crente, eu sou crente, tá todo mundo em casa. Então vamos lá. Aí ele pegou e disse, glória a Deus. Aí subiu. Glória a Deus faz o quê? O cavalo? Corre. E amém? Então ele começou. Aí a chácara era muito grande. Ele, glória a Deus. Aí o cavalo, glória a Deus, glória a Deus. Ele, vem batendo, aquela coisa, aquela sensação. Quem já andou de cavalo sabe. Eu andei uma vez, mas nunca mais. Aí aquela sensação, ele, glória a Deus, glória a Deus. Ele, de repente ele avistou um abismo. Aí ele começou, para, puxava a rédea do cavalo, para, nada. Aí ele estava chegando perto do abismo, ele lembrou de falar o quê? Amém. Aí ele lembrou, falou amém, aí o cavalo chegou na beirinha do abismo, parou e falou, ufa, glória a Deus. Eu quero te falar o seguinte, mano. Nós temos liberdade de dizer amém, glória a Deus aqui. Você não vai cair no abismo, não, amém? Amém? Glória a Deus. Nós somos uma igreja viva, amém? A palavra de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Marcos capítulo 14, verso 12 ao 16. E o tema dessa mensagem é o alfabeto do sobrenatural. Fala para o irmão do seu lado, o alfabeto do sobrenatural. Pergunta ele, sabe qual é o alfabeto sobrenatural? O alfabeto sobrenatural é O, B, D, C. Não tem A, B, C, não. O alfabeto sobrenatural é O, B, D, C. Você crê nessa palavra? A palavra de Deus fala assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascual, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos dizendo, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cantado de água. Seguiu e dizei o dono da casa onde ele quer entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazer os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, preste atenção nisso, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Eu quero te falar, irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que sempre vai existir uma situação que requer 2 respostas. Isso vem lá desde o princípio, nós temos um princípio de primeira menção, que nós falamos claramente, isso vem lá de Adão e Eva. No começo de tudo existia a possibilidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore da vida. Então sempre vai existir 2 possibilidades, obedecer ou desobedecer. E é muito interessante porque você sabe, porque você acorda todos os dias, e através da desobediência de alguém, a semente do pecado entrou na humanidade. A gente estava compartilhando esses dias lá em Recife, o pastor Zemar conhece esse pastor. A gente estava lá nos Estados Unidos, e aí mediante, a gente estava lá, todo mundo sentado. Aí o pastor deixou $10 em cima da mesa, assim. Aí daqui a pouco a gente conversando, eu e esse pastor conversando, e a gente estava conversando numa linha que dava para ver o campo de visão dos $10 onde estava. Aí de repente, veio o filho desse pastor, pega os $10, bota no bolso e sai. Aí o pastor cutuca e fala, sabe, vê, foi lá, aí deixou um tempinho, parou, aí. Alguém viu os $10 que estavam aqui em cima? Aí o filho do pai, acredita que eu não vi, papai? Aí naquele momento ele falou, você não viu, filho? Não, eu não vi. Aí ele, sábio do jeito que ele é, e bem direto do jeito que ele é, ele olhou para ele e falou, filho, tudo que é do papai é seu. Você não precisa fazer isso. O menino começou a chorar. Enfim, e resumindo a história, a gente voltou para sentar e começou a conversar. Ele falou, Bruno, é impressionante. Sobre toda essa história, o que eu aprendo é que a semente do pecado já vem embutido. Já vem embutido de fábrica. Você já comprou aquele negócio de fábrica? Quem ensinou, pelo amor de Deus, um menino de 1 ano a fazer birra, pelo amor de Deus? Já vem embutido de fábrica. Mas isso a Bíblia fala em Romanos capítulo 5.
que é pela desobediência de um só homem. A desobediência de Adão trouxe o pecado e trouxe a natureza do pecado sobre a humanidade. Por conta da desobediência de um só homem. E aí você olha para mim e fala, isso é injusto. Eu falo, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo que é injusto por conta de um miserável que quando eu encontrar no céu, vou dar uns peteleco nele. Peteleco, sabe o que é peteleco? Sabe? Você, pelo amor de Deus, por quê? Porque pela desobediência de um só homem, o pecado entrou na humanidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia continua falando que pela obediência de um só homem, a justiça veio. Eu quero te falar, você percebe que existem duas possibilidades aqui? Nós conseguimos entender que existiu uma desobediência e existiu uma obediência. Existem sempre essas duas possibilidades no seu caminho, irmão. Ou você obedece, ou você desobedece. E naquele momento Adão desobedeceu e a semente do pecado entrou. E porque a semente do pecado entrou, nós fomos feitos pecadores. Eu estava conversando com o irmão essa semana, a gente estava conversando sobre isso. E me fala de verdade, o que é que você fez para ser pecador? Você nasceu. Agora, me fala de verdade, por que você ainda tenta fazer alguma coisa para ser justo? Sim, porque nós nascemos e nós somos pecadores. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui. Porque você nasceu de novo, você é justo e ponto. Você não precisa fazer algo, você não precisa gerar algo. Na mesma medida que o pecado já veio de fábrica. Eu quero te falar, a partir do momento que você nasceu de novo, a justiça já veio de fábrica. Aleluia! Você é justificado não é porque você é bom, você é justificado porque Ele é bom. A palavra de Deus fala isso lá em Romanos 5, porque pela desobediência de um só homem entrou o pecado, mas pela obediência de um só homem, a saber, Jesus Cristo, você se fez justiça. Olha aqui para mim. Quando Deus olha para você, meu irmão, Ele não olha as suas falhas, Ele olha Cristo que habita em você. Mas deixa eu te falar, isso precisa se tornar uma revelação na minha e na sua vida. Isso precisa... Eu estava falando para os irmãos hoje na aula, não foi, Amorim? Estava falando para os irmãos que há uma diferença muito grande em você conhecer algo e você ter revelação de algo. Porque conhecer você até ouve falar, mas quando aquilo se torna revelação, você pratica aquela realidade. E eu quero te falar, nós precisamos ser uma igreja que pratica a justiça de Cristo. Você não precisa tentar fazer nada para ser justo, meu irmão. Você só precisa aceitar essa condição. Você é justo e ponto. Então a justiça de Cristo é sobre a sua vida. E é muito interessante porque quando nós começamos a analisar essa passagem, eu não sei contar você, mas quando eu era mais novo, né? Você já fez aquela pergunta que você já sabia a resposta? Alguém já fez essa pergunta? Quando eu era mais novo eu tinha uma pergunta assim, ó. Eu sabia que o meu pai ia dizer não. Eu falava assim, pai, alguém já fez isso? Eu sou o único louco, né? Pai, tem como eu dormir na casa do meu amigo? Eu já sabia que a resposta era não. Eu já sabia, a resposta era não. Pai, tem como? Não. Tá bom. Depois de 10 minutos, tem certeza? Não é? Não. Tá bom. Ok. E aí, aquilo era uma resposta que eu já sabia, uma pergunta que eu já sabia a resposta. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pergunta, você tem que estar preparado para ouvir a resposta. Você tem que ter maturidade suficiente para ouvir a resposta. Eu acho interessante o começo dessa passagem, porque os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascual, disseram-lhe seus discípulos, onde queres, falou para Jesus, onde queres que vamos fazer os preparativos para a Páscoa? Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer perguntas para Jesus. Os discípulos fizeram uma pergunta-chave, porque aquele era o momento propício para essa pergunta. E aí, Deus, através de Jesus, fala assim, ó, a palavra do mestre. Olha o que Jesus fala. Então, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide. Olha aqui para mim. A palavra que Jesus falou depois da Bíblia aqui em Marcos 14 fala assim, ó, dizendo-lhes, ide. Essa palavra está no imperativo. Sabe por quê? Porque o imperativo, a palavra no imperativo não gera questionamento, é uma ordem. Ele falou, ide, vai. E sabe, eu tenho aprendido ao passar do tempo que por muitas vezes nós temos medo das palavras que Deus libera. E sabe, muito tempo atrás, eu passei por uma situação, muito tempo não, eu sou novo, né?
Eu ia até me apresentar, eu tenho uma esposa, sou casado há 2 anos e meio, uma esposa linda. Se você não entende a graça, você precisa entrar no meu Instagram para olhar a foto da minha esposa. Você vai dizer, nossa. Né, pastor? Você viu? A graça purinho. Como diz o pastor Adriano. É purinho, de Deus, purinho. Literalmente, porque é graça pura. Mas deixa eu te falar, eu sou apaixonado pela minha esposa, ela vai estar com a gente. Tá mais empolgado do que eu para chegar na África do Sul. E isso é um milagre, o pastor Zemar acompanha de perto, né? Que no começo, quando eu falei que ia para a África, ela de jeito maneira. O Deus que habita em mim, habita em ti também. Espera, se ele falou comigo, ele vai falar com você também. Aí depois de 2 semanas ela estava com a foto de Cape Town, numa proteção de tela do celular. Eu falei, opa, parece que Deus está movendo aqui. E aí a gente estava conversando esses dias, né? E aí, há 2 anos atrás, a gente foi para os Estados Unidos. Eu fiz seminário nos Estados Unidos, voltei. A gente casou, morou 8 meses em BH e teve a oportunidade de plantar a igreja lá em Connecticut, nos Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, a gente passou 27 horas na imigração e foi deportado de volta para o Brasil. Tráfico de drogas. Tô brincando, é brincadeira, não foi tráfico de drogas. O pessoal olhou e falou, nossa, Deus transforma, mas não foi isso. O que aconteceu foi, eu estava lá e de repente os irmãos, a galera lá da imigração achou e viu que eu tinha um problema no meu visto que eu não sabia quando eu estava lá nos meus 2 primeiros anos. A gente tinha dado tudo que a gente tinha recebido no nosso casamento. Dado tudo. A gente voltou para estaca 0. Se você pedisse um talher para comer na minha casa dos meus pais, eu não tinha para te dar. A gente voltou para o 0. Passou 3 meses morando no quarto da minha irmã, na casa dos meus pais. Sabe o que gerou no meu coração? Muito medo. Muito medo. Muito medo de fazer várias coisas. Medo de perguntar. Medo de entender. Medo de ir mais profundo. Até o momento que o Senhor me levou lá para 1 João capítulo 4. O perfeito amor lança fora todo medo. E sabe o que eu comecei a perceber, irmãos? Esses dias eu estava orando, pastor Zé. Esses dias eu estava percebendo. A palavra perfeito, ali no original, a palavra perfeito. Eu não sei se você já percebeu, já tentou. Mas se você for olhar a palavra no original, perfeito, é a mesma palavra de teleios, que significa a mesma palavra que Jesus falou na cruz do Calvário. Está consumado. Aleluia. E sabe o que eu comecei a perceber? Que o perfeito amor é o amor teleios. É o amor da cruz, que já foi tudo consumado, já foi tudo pago, já foi tudo liberado, já está tudo liberado para mim e para você. E eu comecei a perceber, se eu tenho teleios, se eu tenho perfeito amor dentro de mim, não existe mais medo algum. Amém. E sabe, o Senhor começou a restaurar a ousadia que Ele tinha colocado no meu coração. O Senhor começou a trazer de volta a palavra que Ele tinha liberado há muito tempo atrás. E eu comecei a falar para minha esposa, o perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A gente estava compartilhando mais cedo. O que aconteceu ali quando o discípulo estava no barco e Jesus falou, vem, anda. Vem aqui andar sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Mas você já tentou, já na piscina? Alguém aqui já tentou ou não? Ou sou o único doido também não, pelo amor de Deus. Você ia correndo aquela coisa e nunca conseguia. Sabe por quê? Andar sobre as águas é um sinal do sobrenatural. Sobrenatural, como a palavra fala, é acima do natural. É sobrenatural. Então, andar sobre as águas é sobrenatural. E Jesus falou assim, vem. Pedro estava no barco, na zona de conforto, no bem bom, por mais que estava ali. O barco naquele momento era o melhor lugar de conforto que podia existir, meu irmão. E Jesus falou, vem. Sabe o que Jesus estava falando? Vem, eu sou o perfeito amor. Pode vir, porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. O teleios está chamando você, dizendo assim, vem pra mim, vem sair do barco, filho. Você precisa andar no sobrenatural. Você precisa desfrutar. Eu quero te falar uma coisa que eu creio que Deus tem para a sua vida nessa noite. Tem medidas de sobrenatural que você só desfruta quando sai do barco. Tem medidas de sobrenatural que você só desfruta quando você bota o pé para fora do barco. Quando você está no barco, você não consegue desfrutar. Eu estava compartilhando com os irmãos mais cedo, que eu estava no seminário e eu tinha recebido uma oferta de $10 para passar o mês. Meu Deus. $10 para passar o mês, não sei se você entende, mas é R$40. Mais ou menos, resumindo bom.
Eu tinha 15 mantenedores no meu primeiro mês de seminário. No segundo eu tinha 0. Foi muito fácil sair do barco com 15 mantenedores. Quando tudo está muito bom, é fácil sair do barco, irmãos. Quero ver sair do barco, não tem nenhum. Aí eu saí do barco. Estava lá no seminário. Aí recebo uma oferta de $10 para passar o mês. Aí no culto, o pastor Rafael pregando sobre a oferta. Aí veio uma vozinha assim: oferta de $10. Eu falei: sai, tá repreendido. Satanás, miserável. Sai dele. Era o próprio Deus fazendo oferta de $10, filho. Eu falei: não, tá repreendido. O que você acha que eu fiz no meio da oferta? Fala pra mim. Nunca que eu ofertei. Sendo que Deus proveu que eu fosse o tesoureiro da igreja. Olha que coisa linda. Aí eu tinha a possibilidade de ofertar na segunda vez, né? Quando eu estava contando a oferta. O Espírito Santo foi mais forte que eu. Graças a Deus ele sempre é, amém? Amém. Aí ele foi lá e falou: eu ofertei os $10. E aí eu já estava saindo cabisbaixo do prédio. Triste. Rapaz, triste mesmo. Aí veio o irmão assim no meu encontro. Pastor Daniel, aperta minha mão aqui, por favor. O irmão dá uma apertada na minha mão assim, ó. E quando ele aperta a minha mão, tem um papelzinho dentro. Aí ele me dá um abraço e fala assim: o Senhor Jesus mandou te dar na hora da oferta. Meu Deus. Quando eu olhei, $100. Falei: já aprendi, Jesus. Na próxima eu oferto 100 para vir 1000. Aleluia. Glória a Deus. Tô brincando, não falei isso não. Mas naquele momento o Espírito Santo falou o seguinte: você desfruta do sobrenatural quando você desce do barco. Eu tenho prazer em te abençoar em todas as medidas. Mas tem coisas que eu estou te chamando para sair do barco e você está dentro do barco com medo. Você está dentro do barco com medo. É noite de sair do barco e desfrutar do sobrenatural. É noite de você ter fé suficiente para desfrutar de coisas sobrenaturais. E quando nós temos essa realidade, irmãos, quando nós pisamos para fora do barco, eu quero te falar uma palavra profética sobre a sua vida: você não vai querer mais voltar para o barco. Porque andar sobre as águas é a melhor coisa que tem, meu irmão. A total dependência de Deus é a melhor coisa que tem. Porque você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Você sabe que vai para algum lugar e vem de algum lugar, que é Ele. E quando nós começamos a entender isso, Jesus falou para os seus discípulos: ide, pode ir, vai lá. Você vai lá. E sabe uma coisa que eu amo em Deus? É que Ele é um Deus de detalhes. Ele falou assim: vai lá. E quando você chegar lá, você vai entrar na casa do rapaz lá. E vai dizer para ele assim: olha, tem eu e mais uns 12 marmanjos. A gente vai entrar na sua casa, comer na sua casa, dormir na sua casa. Eu quero fazer uma pergunta bem honesta. Se você fosse esse anfitrião, o que é que você falaria? De jeito maneira, meu irmão. Vai para a vizinha aqui que ela provavelmente vai te aceitar, mas eu não. Mas eu quero te falar uma outra pergunta. Se você fosse um desses discípulos, o que é que você faria? Eu ir na casa de alguém que eu não sei quem é, falar sobre algo que eu não sei se ele tem, pedir por uma ajuda que eu não sei se ele pode me ajudar? Não, eu não vou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus libera uma palavra, Ele é o responsável por ela. O problema é que você, quando recebe uma palavra, você tenta fazer tudo pelo seu esforço próprio. Eu quero te falar diante de Deus. Quando menos eu fiz, Deus está fazendo. É isso. Quando menos eu trabalhei, Deus está trabalhando. Sabe por quê? Porque não existe como duas pessoas trabalhar ao mesmo tempo. Ou você trabalha ou ele trabalha, meu irmão. Eu decidi que ele trabalhasse na minha vida. Graças a Deus. Graças a Deus o Senhor abriu os meus olhos para isso. E aí Jesus falou: vai nessa casa, chega lá e fala isso. Jesus disse: ide, imperativo, não precisa de dúvida. Se ele está falando vai. Se ele está falando vem, imperativo de novo, desce do barco, vem. Não duvida da palavra que Deus libera sobre a sua vida, meu irmão. Não duvida. Ah não, é muito grande, é impossível, não vai acontecer, eu não sei se vai dar. Eu quero te falar, vai dar. A palavra é dele. O maior interessado pela obra de Deus é o próprio Deus. É Ele que é o dono dessa obra. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o começo, Ele é o fim. Ele já viu todas as coisas. Eu quero te falar, se Ele libera uma palavra sobre a sua vida, vai, anda sobre ela. Anda sobre
sobre ela, desfruta dela. E naquele momento, eu sou um pouco... Tem um parafuso a menos, irmãos. Gostei da risada. Eu tava lá e tal, pensando, e comecei a orar sobre isso. E eu comecei a falar: Jesus, se fosse eu não ia nem a pau. Eu não ia. Eu ia pra casa do cara. Então ele me lembrou de uma história que eu contei com os irmãos hoje mais cedo. A gente tava tendo aula de dar vida no Espírito, dando seminário. E a gente fez um negócio chamado caça ao tesouro. Alguém já fez isso? Caça ao tesouro? A gente começa a orar por palavra de conhecimento, palavra profética. A gente tava orando por isso. Então, e aí a gente chegou lá, e a gente dividiu 4 grupos de 3. Aí começamos a orar, fervor, rapaz, os irmãos cheios do Espírito, aleluia e tal. Aí meu irmão, eu vi um cara com birimbau, ele precisa do amor de Deus, né, galera? Aleluia, tal. Aí o outro, eu vi um rapaz com um cachorro, uma maquininha de cachorro quente, ele está precisando de restauração na família dele. A galera começou a se encher de fé, o pessoal começou a estar cheio mesmo. E aí a gente dividiu os 4 grupos e foi para uma lagoa que tinha lá. E a galera começou a ir, começou a orar. Aí daqui a pouco volta o primeiro grupo. O cara do birimbau estava lá, aleluia, a gente orou por ele. Ele aceitou Jesus. Aí a galera, meu Deus e tal. Aí os 3 grupos vieram, todo mundo com a palavra. Aí veio um grupo. E esse grupo aí acho que não deu nada. E aí, irmãos, aconteceu alguma coisa? A gente estava liberando palavras o tempo todo ali naquele momento. Aconteceu nada. Nada. Nada, ninguém. Então vamos orar agora que o Senhor vai fazer alguma coisa. Crê? Crê? Então beleza. Aí a gente começou a orar. Aí quando a gente começou a orar, passou um rapaz aqui na minha direita. E aí eu olhei pra ele. E você sabe aquela impressão que você conhece alguém, mas você não conhece? Alguém já teve essa impressão? Eu conhecia pai de algum lugar. Minha mãe que tem isso de vez em quando. Minha mãe, conhece não, mãe. Conhece. Deixa ele falar. E aí, passando lá e tal, eu conheci esse rapaz em algum lugar. E eu cheguei com os irmãos e falei: irmãos, vai atrás desse rapaz, chama o nome dele é Betinho. Pode chamar o nome dele, vai lá, fala do amor de Jesus pra ele. Você conhece? Eu falei: não. Eu falei: como é que a gente vai? Eu falei: vai. Era eu que não era eu mesmo, né? Liberei a palavra, irmãos, aleluia. A palavra foi liberada. E os irmãos chegaram. Naquele momento aí, eles estavam chegando perto do Betinho. O Betinho entra na academia. O Betinho, né? Só para aumentar um pouquinho a fé, o irmão entra na academia. Aí ficaram na frente da academia uns 5 minutos. Entra, não entra. Ó, o irmão falou: eu vou entrar, entrou. Chegou lá na academia para a recepcionista e falou: pode chamar aquele Betinho ali para mim, por favor? Aí a recepcionista olhou e falou: não, o nome dele não é Betinho, não. Falou: pode chamar aquele Betinho ali para mim, por favor? Senhora, eu fiz o cadastro dele, o nome dele não é Betinho. Tá bom, mas chama aí pra mim, por favor. Já tô aqui mesmo, já passei vergonha mesmo, pode chamar. Quando ele tava vindo, ela parou, olhou pra ele e falou: seu nome é Betinho? O cara olhou pra ela e falou: como que você sabe? Só que me chama assim a pessoa dentro da minha casa. Quando ele falou isso, ela foi tomada de uma ousadia sobrenatural, começou a pregar para ele, a academia toda parou, ela começou a falar do amor de Deus, o cara começou a chorar, o poder de Deus começou a se manifestar. Deixa eu te falar uma coisa: quando a palavra é liberada, há cumprimento do propósito dessa palavra. Mas nós, por muitas vezes, fazemos o que eu iria fazer no caso dela. Não, ele entrou na academia, não vou nem ir lá. Não, acho que não vai dar certo não. Quantas vezes? Mas nós precisamos crer na palavra. Jesus falou: ide na casa dele. Olha o que Jesus falou. Vai lá na casa dele, e da cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro, um jarro de água, um jarrinho. Pra que Jesus falar isso? Sério? Pra quê? Pra que tanto detalhe, Jesus? Pra que isso tudo? Sabe por quê? É porque Jesus, ele gosta dos detalhes. Para que a glória dele se manifeste de uma melhor maneira, de uma maneira mais gloriosa. Aí ele falou: vai lá no cântaro de água, tá com um jarrinho de água. Seguiu, presta atenção, irmãos, presta atenção. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta. Olha o que o mestre pergunta: tem espaço para eu dormir aqui? Será que tem uma possibilidade de uma comida aqui para mim? Foi? Olha o que o mestre pergunta: onde é meu aposento? Ei, é o seguinte, varão, onde é que eu vou dormir hoje? Eu nem te conheço.
Vamos lá, continuar. Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? 12 machos. Peraí, mas calma. Aí Jesus libera uma outra palavra. E ele vos mostrará um cenáculo, um lugar mobiliado, com tudo pronto. Aleluia. Ali fazei os preparativos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A palavra está sendo liberada. A pergunta é: o que é que você fará com ela? Deus libera palavras o tempo todo. Deus libera uma palavra, meu irmão. Você vai ser frutífero. Aleluia. Você vai avançar como nunca antes. Aleluia. A glória da segunda casa ser muito maior que a primeira. O Senhor vai começar a falar. Eu quero te falar, meu irmão. É tempo de lançar a rede direito do barco. Por muitas vezes na sua vida você ficou olhando para o lado falando: Jesus, eu já tentei de tudo. Eu já lancei a rede. Eu já fiz. Eu já pesquei. Eu já tentei. Eu já fiz. Eu já fiz e fiz de novo. Jesus está falando: lança a rede à direita do barco. E você vai ver a quantidade de frutos excedente. Você vai ter que chamar pessoas do lado para recolher o tamanho de frutos. Quando a palavra é liberada, o que você faz com ela? E aí, a posição que os discípulos tiveram é que eu e você precisamos ter. Saíram. Fala assim para o irmão, fala para o irmão que está ao seu lado. Saíram. Saíram. Saíram, pois, os discípulos. Essa palavra é importantíssima para a continuação da mensagem. Se você não sair, você nunca vai achar aquilo que Deus liberou. Se você não se desprender da sua zona de conforto, você vai ser só aquele que ouve falar, mas nunca vê com os olhos. Você vai ser aquele que fala assim: eu até ouvi falar que Deus dá. Deus, quando você oferta $10, você recebe $100. Eu até ouvi falar que você é abençoado. Eu até ouvi falar que aquele irmão é cheio de... Eu até ouvi falar que é a cura. Mas eu nunca vi com os meus próprios olhos. A minha oração, e a sua oração tem que ser a de Jó. No final, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Nós precisamos ter essa realidade, irmãos. Nós precisamos ter essa postura como igreja, de alguém que sai da nossa zona de conforto. Quando eu escrevi esse livro, foi uma coisa louca. Eu passei uma semana em prantos. Eu e o pai. Minha esposa saía para trabalhar ela acordava para trabalhar de 6 horas da manhã e dormia de 10 da noite. Ela ia dormir de 10, eu estava na frente do computador na sala. E quando ela ia sair para trabalhar, eu estava na frente do computador na sala. Sem nenhum louvor, sem nada, só eu e o pai. E as lágrimas caindo. E o Senhor ministrando graça, verdade, favor, palavras que vão sendo marcadas, que vão sendo aquilo que te sustenta no teu ministério, na tua vida. Sabe, nós precisamos ser um povo da palavra, irmãos. A palavra que é liberada. Deixa eu te falar uma coisa: Deus criou tudo através de quê? Através da palavra. E Deus disse: haja luz e houve luz. A palavra de Deus lá em Hebreus 11 fala justamente sobre isso. Tudo foi criado pela palavra. Hebreus 1:3 fala o quê? Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deixa eu abrir esse texto com os irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala. Hebreus 1, capítulo 3. Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Olha aqui para mim. O problema é que nós não confiamos na palavra e em quem lançou a palavra. Olha, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, 3. Olha isso, irmãos. Que palavra. Ele, Cristo Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus. Presta atenção numa sequência muito clara aqui.
Ele que é o esplendor, Jesus que é o início, todas as coisas, ele é o centro. Deixa eu te falar uma coisa, não existe evangelho de cura, não existe evangelho de prosperidade, não existe evangelho da bênção, existe o evangelho de Cristo. Tudo é consequência do evangelho de Cristo. Primeiro o evangelho de Cristo, para depois ser da cura. Primeiro o evangelho de Cristo, para depois ser da prosperidade. Primeiro o evangelho é de Cristo. Ele é o começo, Ele é o cabeça, Ele é o eu sou. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A primeira coisa, Ele sustenta pela palavra. Se Ele criou, está criado, meu irmão. Se Ele liberou, de onde não tem vai existir. De onde não existe, o Senhor vai brotar, meu irmão. De onde não existe, o Senhor vai fazer germinar. Você tem sonhado, você tem clamado por coisas no seu lugar secreto. Eu quero te falar, por muitas vezes você olha e você vê muito grandes as impossibilidades. O Senhor está te falando nessa noite, eu vou fazer de onde não tem. Eu vou gerar de onde você menos espera, porque eu sou esse Deus que libera a palavra e cria coisas de onde não tem. Você crê nessa palavra? E aí Deus falou o quê? Pela palavra do seu poder sustentando todas as coisas. Depois de ter feito a purificação dos pecados. A purificação dos pecados é o teleios. Mais uma vez a purificação dos pecados é a justiça de Cristo na cruz do Calvário. Você percebe? Ele criou pela palavra. Ele purificou pela cruz. E agora Ele assenta à destra de Deus. Olha aqui. Ele cria, purifica e nos faz descansar. Nós até acreditamos na palavra. Nós até acreditamos na purificação. Mas nós não entramos no descanso. Por muitas vezes nós não temos a disposição de assentar à direita de Deus como Jesus fez. De confiar que já está tudo feito. De confiar que Ele já fez todas as coisas. E nós precisamos ser esses que confiam e sustentam pela palavra. Você crê na palavra de Deus, meu irmão? Você crê que a palavra é poder? A palavra tem poder para transformar. E sabe, Jesus é um Deus de detalhes, como eu falei. Mas Ele não gosta que você fique parado nos detalhes. Os discípulos não ficaram parados. Ah, que vaso lindo! Esse cântaro é belo. Não, Deus deu os detalhes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não fica parado nos detalhes. Em outras palavras, para ser mais direto com você, não fica parado se você não gosta de alguma coisa aqui, irmão. Isso são detalhes. O que importa é a palavra. O que importa é a glória, é o poder. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa casar com a visão e namorar os seus métodos. Você precisa ter a visão implantada. Os métodos mudam. Uma hora é de palha de madeira, outra hora é de ferro, outra hora é de acrílico. Deixa eu te falar, são métodos, mas a palavra, a visão, o alicerce não pode ser mudado. E se nós tivermos isso, nós vamos andar em novidade de vida. E é muito interessante porque toda vez que nós perguntamos como para Deus, Ele fala quem? É assim, ó. Como? Deus fala quem? Como? Quem? Sabe por quê? Porque nós olhamos para as circunstâncias e falamos como? Deus fala, eu sou. Como? Deus fala, não, muda a pergunta, é quem? Não é como, é quem. Porque quando você entende quem, você não se importa com o como. Porque aquele que é quem, que é eu sou, tem todas as coisas no controle da sua mão. E não importa como vai ser, o que importa é se Ele faz. Você concorda nisso? Você concorda nessa palavra? E para finalizar, meu Deus do céu, a hora passa mais rápido aqui em BH. 9h29, tem um minuto. Vocês vão me dar mais 5 minutos? Amém, pastor? Aleluia. Existe uma coisa chamada transferência de responsabilidade. Lembra os pescadores que estavam pescando a noite toda e não tinham pescado nem um peixe? Eles eram pescadores, significa que eles eram profissionais, concorda? Se eu sei fazer madeira, eu sou um carpinteiro. Eu sou bom nisso, eu sou profissional nisso. Jesus era carpinteiro, você sabe disso, né? Aí os caras estavam pescando lá a noite toda. Peixe. E não pegou nada. Nada. Sabe o que é nada? Aí chega um carpinteiro e fala assim: olha, pessoal,
Lança a rede à direita do barco. Eu vou te falar mais uma vez com sinceridade. Se eu fosse um discípulo, eu ia falar: Jesus, cura, milagre, poder, mas pescaria, você não sabe de nada comigo. Então, por favor, se você quiser orar aqui, a gente ora, mas sobre pescaria, não vem falar não, porque eu sou um pescador. E aí Pedro olha para Jesus e fala o quê? É o seguinte: sobre tua palavra. Essa sobre tua palavra é uma transferência de responsabilidade. Ele está falando assim, eu não quero nem saber se tu estás mandando, se der certo, se der errado, o problema é seu. Nós precisamos aprender a transferir responsabilidade para o Pai, meu irmão. O problema é que nós pegamos a rede e falamos assim: não, deixa, pode deixar. Quando Jesus fala, lança a rede dentro do barco, você fala assim para Jesus: pode deixar, eu sou pescador mesmo, eu sei o que é fazer isso, pode deixar que eu sou bom nesse negócio. Não, essa não é a resposta. A resposta é a seguinte: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Nós precisamos aprender a transferir responsabilidades. E eu quero te falar uma coisa, preste atenção. Vou encerrar com isso. Quando nós obedecemos, nós desfrutamos do sobrenatural de Deus. Quando você obedece a palavra que Deus liberou, quando você aprende que o alfabeto do sobrenatural é obedecer, você começa a lançar rede e transferir a responsabilidade para o Pai. Não sou eu. Olha Deus, eu não tenho recurso para ir para a África do Sul. Eu não tenho como fazer a obra pela força do meu braço. Não vai acontecer. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Eu estou em sangue. É a palavra que o Senhor está liberando. Se o Senhor liberou, o Senhor é fiel e justo para cumprir. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos aqui querem andar nesse espírito? Amém. Quantos aqui querem viver essa realidade? Amém. Quantos aqui querem desfrutar do sobrenatural de Deus todos os dias? Amém. Querem desfrutar do novo de Deus? Da palavra que Deus fala: vai lá na casa. E Jesus falou assim: vai lá na casa. E é engraçado porque o final do versículo é assim, Eles foram à cidade e achando tudo como Jesus lhe tinha dito. Acharam tudo como Jesus tinha dito. Tudo mobiliado, pronto. Um cantaro de jarro, um jarro lá de água, tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Ele promete. Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando a gente estava voltando dos Estados Unidos sendo deportado, eu orava por duas coisas. A primeira é para o Senhor trazer paz no meu coração. Os policiais me levaram dentro do avião, me escoltando, parecia Pablo Escobar. Tráfico de drogas, tal, matou 1000 aqui. Fizeram sentar, quando eu sentei, virou, foi embora. E aí, eu estava orando por duas coisas. A primeira é para o Senhor trazer paz. A segunda é para minha esposa não me fazer nenhuma pergunta, pelo amor de Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez quando a gente sentou, né? Uma pergunta. Ela perguntou por quê. E eu passei em milésimos de segundo para alguém que não tem resposta, para alguém que tinha a maior convicção da resposta de todos os tempos. Parecia que era alguém soprando aqui assim, o cara de trás parece que falou no meu ouvido assim: não são as circunstâncias que mudam quem eu sou, mas quem eu sou muda as circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você tem tudo que você precisa, a saber, Cristo Jesus e a palavra dele sendo liberada sobre a sua vida. É tempo de descermos do barco. É tempo de andarmos no sobrenatural de Deus. Você quer essa palavra? Você pode ficar de pé no seu lugar enquanto a gente vai adorar o Senhor um pouco aqui. Ah, Espírito Santo de Deus. Sabe, meu irmão, eu creio, se eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. O Senhor por muito tempo tem te chamado para sair do barco. Você sabe disso? E por muitas vezes, muitas coisas te fizeram parar. O medo do vento, as situações ao seu redor,
as palavras que foram ditas por muitas vezes. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. O Senhor está restaurando a sua fé. E a partir de hoje você vai ser conhecido como alguém que não anda por vista. Quando você chegar nas suas reuniões, nos lugares, você começará a enxergar o que as pessoas não enxergam. E quando as pessoas estão no barco olhando e falando, quem é aquele? Você vai estar falando, aquele é o meu mestre, falando, vem. Eu quero te falar, o Senhor está te dando uma unção nova, uma unção fresca. E toda vez que você ouvir a palavra do mestre falando, vem, o Senhor está colocando sobre a sua vida e sobre o seu coração uma ousadia. Essa é a palavra. O Senhor está colocando uma ousadia de você desfrutar de coisas sobrenaturais. É tempo de você sair da sua zona de conforto. E é tempo de você desfrutar de coisas que você perdeu faz tempo. Ei, preste atenção. Coisas que você perdeu por muito tempo. O Senhor está falando, é chegado o momento. Desce do barco, filho. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem levantado essa igreja. Eu queria te fazer um convite.